Então, você está com ela em punho aí, Exatamente. A gente hoje em dia tem ela também, né, eletrônica, Isso. que a gente carrega para todo lado e que é também muito prático, né, na verdade, Útil. mas a gente sente falta, a gente gosta de estudar e de ter a Bíblia de papel ainda, né, certeza, Carlos? com certeza. É interessante até que na igreja é gostoso de ouvir as páginas virando na hora da ministração da palavra, né? É verdade. Então, de vez em quando eu sinto saudade mesmo do papel impresso, eu volto para ela. Assim, é verdade. A gente ouve mesmo o barulhinho das páginas. É muito bom. Todo mundo ali virando, é muito bom. Bom, então, existem pessoas que ainda não acreditam na Bíblia, ou acreditam que a Bíblia é um livro bom, tem muitas coisas boas, interessantes, mas que não é a verdade absoluta. E existem algumas religiões, até que se dizem, ou que são cristãs, mas se colocam acima da Bíblia, tem os seus dogmas, as suas leis acima da Bíblia. E aí, Carlos? Pois é, Márcia, isso para mim é um pouquinho perigoso, porque você tira a autoridade da palavra e acaba transferindo essa autoridade para a instituição religiosa. E nunca a religião pode estar acima da palavra. Até porque a religião é uma criação nossa, do ser humano, né? Verdade. A palavra não, ela é inspirada por Deus, como diz o apóstolo Paulo lá em Timóteo. Então é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, até mesmo para a gente identificar qual instituição é mais séria, instituição religiosa, né? Que ela é mais séria, qual que não. Aquela que centraliza muito na pessoa e não na palavra, é uma instituição que você precisa fazer uma avaliação mais rigorosa ainda. Então, realmente, nós não podemos abrir mão disso. A Bíblia é a palavra de Deus e, como você bem mesmo disse no início do programa, o que nós precisamos saber de Deus está aqui revelado. É verdade, a gente costuma dizer que são cartas de amor, né? Sim. As pessoas, meus pais têm esse exemplo, né? Meu pai morava em Aimorés, um beijo que a Aimorés assiste a gente, a Rede Super. Eu nasci em Aimorés, meu pai morava em Aimorés e um primo falou, olha, tem uma moça lá em Belo Horizonte, muito linda e tal. Ele veio para cá, conheceu minha mãe, começou a namorar com a minha mãe, uma semana depois ficou noivo e voltou para Aimorés. E eles então namoraram por cartas. Nossa. Eles se conheceram por cartas, ficaram um ano namorando por cartas. E a gente brinca, né, que a Bíblia é essa carta de Deus para nós, do nosso Criador. A gente pode falar que ela é muitas coisas, é o manual do homem, né? A gente Exatamente. fala, Fé e tudo que a gente conduta. compra Isso. tem um manual, né? Exatamente. Você compra um celular, vem com manual, liquidificador vem com manual. Como não o fabricante que nos fabricou não nos daria um manual para saber como que a gente funciona, né? O que a gente pode, deve ou não fazer e principalmente para conhecê-lo, não é, Carlos? Sim. Como saber que a Bíblia é a palavra de Deus? A gente aqui tem essa experiência com Deus e tudo. É só através da fé? Pois é. Eu conheço muitas pessoas que acessam essa palavra, que leem essa palavra, mas consideram ela apenas como um livro de história, um livro de sabedoria. Pessoas até que respeitam por ser um livro muito antigo. Mas para considerá-la palavra de Deus, sim, é necessário a fé. Até porque tem muitos mistérios aqui que, quando você lê apenas com olhar histórico, você faz um monte de questionamentos e que não sai do lugar. Mas pela fé, Deus te leva a uma interpretação que revela os mistérios de Deus para nós. Então isso é extraordinário, extraordinário. Agora eu queria fazer uma colocação muito interessante. É muito comum alguém chegar para mim e falar assim, Adrian, a sua igreja permite isso? A sua igreja permite aquilo? As pessoas sempre têm esses questionamentos. Pois é, geralmente quando eu recebo esse tipo de questionamento, eu respondo, olha, vamos ver o que a palavra diz. Por quê? Esse tipo de questionamento tem a ver com essas instituições religiosas que se colocam acima da palavra e que está na nossa cultura. Exatamente. Está embutida na nossa cultura, o pessoal pergunta como se estivesse nessa instituição. Então, acho que é algo que a gente precisa resgatar também, Márcia, para, como é o título aqui da nossa conversa, resgatar a supremacia da palavra. Então, quando alguém chega com essa conversa, eu sempre apresento para ela, olha, vamos ver o que a palavra diz sobre esse assunto que você está trazendo. Acho importante colocar isso aí para os nossos telespectadores. Com certeza, está super dentro do que a gente está falando. A gente sabe dos crentes de Bereia, né? Perfeito. Os crentes de Bereia, são os bereanos, eles faziam isso. Tudo que eles ouviam, eles iam checar.
E eu falo isso com as pessoas que falam assim, não, mas essa história de religião, ó, por que então que você, se religião, as pessoas às vezes me questionam, né? A gente fala assim, olha, eu não estou aqui no programa pregando uma religião. A gente não está falando de religião, porque a religião em si, ela não salva, ela não liberta, ela não muda a vida de ninguém. Né? Pelo contrário, as religiões só trazem confusão, né? Sim. Mas eu pertenço a uma igreja, eu pertenço a uma religião evangélica, por quê? Porque a que mais procura é obedecer à risca o que a palavra de Deus diz. Mas eu tenho sempre que checar, não é porque um pastor pregou que eu engulo tudo. Eu preciso checar, peraí, isso que esse pastor está falando aí, eu acho que está meio estranho com o que a palavra de Deus diz. E esse conhecimento da palavra, né, Adrian, eu acho que você acha que gosta de chamar mais de Adrian, né? Pode ser sim, isso. Esse conhecimento da palavra de Deus é que está faltando nos dias de hoje, não é? Perfeito. Você citou os bereanos em Atos 17, né? Quem estava pregando ali era o apóstolo Paulo. Agora, pensa só, a autoridade do apóstolo Paulo, por que o pessoal teria que conferir alguma coisa? Eles conferiram porque eles entendiam a importância de analisar as Escrituras para saber se o ensino era coerente ou não. Então, independente de quem está ensinando, pastor ou qualquer líder religioso está ensinando, é dever nosso, de todos nós da comunidade da fé, verificar o que está sendo dito, conferindo na palavra. Costume, às vezes, eu estar pregando e na minha comunidade, quando eu cito um texto, mas por esquecimento, eu acabo citando ele errado, imediatamente alguém levanta, ó, pastor, não é isso não, olha, Adrian, não é isso não. Então, é muito interessante isso, estar numa comunidade que zela por esse tipo de ensino, de aprendizado. Excelente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.